Olá, muito boa noite. Daqui Miguel Gouveia. Espero que esteja tudo bem. Desde já, muito bem-vindos por estarem neste Hangout. É com grande privilégio que eu hoje estou aqui a apresentar este Hangout dos Reis e Milionários League. Um, Hoje é sem dúvida, vai ser mais um momento especial. Como todas as segundas-feiras, nós passamos os nossos Hangouts, onde passamos a nossa informação, onde tu consegues ter mais uma proximidade de nós, não é? Além dos nossos eventos, nós temos todas as segundas-feiras onde estamos com estes líderes desta indústria para que tudo seja muito mais simples e que consigas estar próximo de nós. Hoje vamos falar de um tema no qual eu, sensivelmente há um ano e tal atrás, eu nem sequer fazia ideia o que era preciso para ser um internet marketer. E quando entrei para os Lazy Millionaires League, vi tudo de forma tão simples, tão fácil, que eu pensei que realmente ser internet marketer é simples. Só que a realidade é que eu nem sequer sabia daquilo que eu teria que aprender para fazer as coisas que já estavam feitas dentro aqui dos Lazy Millionaires. Porque, graças a Deus, nós temos aqui o meu querido amigo mentor Silvio Fortunato, que é conhecido também como facilitador, tornou as coisas bem mais simples daquilo que realmente parecem. Tudo montado, tudo estruturado, de forma que qualquer pessoa, mesmo sem experiência de internet, como foi o meu caso, eu comecei sem experiência alguma de internet, só usava a internet basicamente para comunicar em redes sociais e pesquisas, no qual eu nem sequer imaginava que era possível ganhar dinheiro com a internet. E então, quando iniciei este magnífico projeto, com tudo como nós temos no back-office dos Lazy Millionaires, tudo simples, de forma que qualquer pessoa, seja de onde estiver, de qualquer parte do mundo, consiga ter as mesmas ferramentas, as mesmas formas de comunicação e que consiga ganhar dinheiro com isso. Eu hoje, com grande orgulho, apresento o Silvio Fortunato, que graças a este grande mentor, grande líder, que hoje estamos onde estamos e que estamos a fazer diferença para o mundo inteiro. Grande Silvio Fortunato. Ok, obrigada. Ótimo, obrigada, Miguel, pela tua apresentação. Deixa-me só verificar aqui se o pessoal está todo a já a verem. Por favor, confirmem aí só se já está tudo bem. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Ok, muito bem. Então, mais uma vez, obrigado, Miguel, pela tua apresentação. E hoje realmente vamos falar o que é necessário para montar uma operação de Internet Marketing. A conferência passada foi sobre o que é a profissão de Internet Marketing e hoje vamos tentar explicar realmente os vários componentes e o que é preciso montar para. Não o quero assustar por todas as coisas que nós vamos falar e provavelmente muitos nomes são técnicos e são nomes que se calhar, se você não está dentro da indústria, nunca ouviu falar. Se já está dentro da indústria, muitos nomes obviamente não vão ser novidade para si, mas mesmo tendo experiência dentro da indústria, eu recomendo que, apesar de no início falarmos de coisas relativamente simples e que você já conhece, convido a ficar até ao final porque eu vou-lhe tentar transmitir aquilo que nós passamos ao longo destes anos, aquilo que fomos aprendendo e o que fomos fazendo para tornar toda esta tarefa o mais simples possível, ok? Porque nós hoje vivemos realmente num mundo complexo, tudo é complexo, as novas tecnologias são complexas, as novas tecnologias, a ideia e daquilo que nós estamos a fazer em termos de internet marketing é que essas tecnologias sejam complexas, mas ao mesmo tempo sejam muitíssimo poderosas e, portanto, a magia disso tudo é tornar uma coisa que é complexa na coisa mais simples do mundo e mais automatizada possível, ok? E realmente os Lazy Millionaires e tudo aquilo que nós fizemos ao longo destes anos foi fazer isso, tornar todas essas operações simples e construir algo à volta de tudo isso. Então, basicamente,
para uma pessoa fazer um negócio de internet marketing precisa de vários componentes. A primeira, sem dúvida nenhuma, é escolher o nicho de mercado com que quer trabalhar. Ou seja, definir o tipo de mercado com que quer trabalhar. Obviamente que nós, para ganharmos dinheiro, temos que oferecer produtos a esse mercado e, obviamente, muitas vezes tem que começar por aí. Nós temos produtos para oferecer. Obviamente, é como eu disse, tranquilo, porque depois eu vou-lhe explicar como é que você pode ter isso tudo mesmo não sabendo absolutamente nada e não tendo absolutamente nada. Então, normalmente, começa sempre por definir um nicho de mercado, começa-se por definir, muitas vezes, esse nicho de mercado tem muito a ver, às vezes, com determinadas paixões que nós temos, se nós já somos especialistas em alguma matéria, se há alguma coisa que nos diz a respeito, escolher, por exemplo, às vezes tornar um hobby ou uma coisa que nós gostamos em algo mais profissional no negócio, e muitas vezes a escolha do nicho de mercado tem a ver realmente com isso. Eu não sei se eu já agora passo a apresentar aqui os meus colegas, não são colegas, são amigos e parceiros de negócios. Temos aqui, começando pelo Artur Ferreira, temos depois o Miguel Borges, temos o Miguel Gouveia, temos o Nuno Rebocho. Muito obrigado por todos estarem aqui. Se alguém quiser dizer alguma coisa ou dar algumas dicas em relação a como escolher um nicho de mercado, estejam perfeitamente à vontade. Algum de vocês quer dizer alguma coisa em relação a isso, ao escolher um nicho de mercado? Bom, boa noite a todos. O meu nome é Nuno Rebocho e obrigado, Silvio, por este convite para estar aqui presente nesta sessão, de certa forma, de esclarecimento sobre aquilo que efetivamente é trabalhar-se com o Internet Marketing. Naquilo que toca à escolha de nicho de mercado, aquilo que é importante nós definirmos concretamente numa fase inicial, para quem não está muito familiarizado com estas histórias do Internet Marketing, como eu não estava há cerca de um ano e qualquer coisa atrás, não fazia a mínima ideia de como é que isto funcionava. Uma das coisas que, para mim, facilitou-me imenso foi identificar ou escolher o nicho de mercado na qual eu me sinto mais à vontade, ou seja, que eu já conheço, é natural em mim, tem a ver com pessoas que têm a ver com aquilo que eu faço, com o estilo de vida que eu já tinha e, portanto, basicamente foi essa a escolha que eu fiz, o que acaba por ser muito mais fácil de identificar o estilo de pessoas com quem nós queremos comunicar e, obviamente, tenho mais facilidade em comunicar com elas porque percebo-as melhor, sei como é que elas se comportam, quais são os seus problemas e, sobretudo, que soluções é que eles precisam para resolver os seus problemas. E, portanto, essa foi a estratégia que eu pessoalmente utilizei. Ok, tu falaste em uma coisa muito interessante que é resolver os seus problemas. E realmente nós, aliás, em qualquer mercado, nós somos sempre pagos para ou resolver os problemas das pessoas, porque as pessoas normalmente fazem coisas ou para evitar a dor, ou para terem prazer, ok? Normalmente essas duas coisas. E, portanto, a resolução de problemas que as pessoas tenham encaixa-se na parte de evitar a dor, não é? E os problemas são os mais variados quando quando estamos num determinado nicho de mercado. Se nós tirarmos uma radiografia ao tipo de pessoa, ao tipo de mercado, aos problemas que esse nicho de mercado tem, que quer resolver, nós temos que identificar e temos que fazer esse trabalho todo ao pormenor, não é? Agora, obviamente, e como eu digo, é sempre interessante nós, quando queremos escolher um nicho de mercado, que esse nicho de mercado não tenha alguma afinidade, como tu falaste muito bem. Mas alguém quer dizer alguma coisa em relação ao nicho de mercado? Silvio, boa noite a todos. Eu posso partilhar aqui uma experiência que tem a ver com um nicho mais empresarial. E nós, quando uma empresa quando eu falo em nicho mais empresarial, podemos estar a falar de empresas, podemos estar a falar de profissionais liberais, e quando nós temos projetos profissionais, sejam empresas, sejam profissionais liberais,
para ter mais lucro, ter mais dinheiro no final do mês na empresa, ou aumenta vendas ou reduz custos. E quando se fala em nicho, uma das coisas que se vê muitas vezes nas empresas é andarem a tentar atrair clientes, ou melhor, a tentar prospectar clientes sem saberem bem como. Portanto, quando se fala de nicho, fala-se de escolher um grupo de clientes com potenciais, com um perfil muito específico. E aquilo que nós aqui falamos, e vamos falar ao longo desta noite, é todo um conjunto de técnicas que nos ajuda, enquanto empresários, em vez de andarmos a prospectar clientes, identificado o perfil do cliente tipo, nós fazemos um trabalho para que seja o cliente a vir ter connosco. Portanto, este é um aspecto que eu acho muito interessante do nicho, né? Não só identificar o nicho dos clientes que nós queremos, mas agora depois com as técnicas que vamos falar hoje ao longo da noite, identificar o que é que temos que fazer para que sejam os clientes a desejar trabalhar connosco. E quando o nicho está bem identificado é uma delícia, porque é claramente ficar à espera que eles cheguem. E chegam rápido. Ou seja, o que tu queres dizer é que é muito mais fácil trabalhar com quem já quer comprar aquilo que nós temos para oferecer, não é? E, portanto, exatamente, de forma a atrair as pessoas que já estão realmente interessadas naquilo que nós temos para oferecer, do que tentar convencer alguém ou tentar prospectar fora desse nicho de mercado. E, portanto, quando nós conseguimos definir muito bem esse perfil de comprador e definimos as necessidades dele e depois trabalhamos com as pessoas que já querem comprar aquele produto ou serviço que nós temos para vender, obviamente que as coisas tornam-se milhões de vezes mais simples, ok? Então vamos avançar. Eu hoje não... o Miguel estava lá, depois nós íamos explicar essas partes. Hoje basicamente é definirmos o esqueleto do que é necessário para ter um negócio de internet marketing. Depois, nas outras chamadas, e como bem disse o Miguel, portanto, provavelmente não vai ser nesta, mas nas próximas nós vamos esmiuçar cada parte dessas e com certeza vamos ter uma chamada, porque provavelmente esta vai se tornar um pouquinho longa se formos detalhar muito em certos aspectos, mas como bem disse muito bem o Miguel, noutra chamada iremos então falar só especificamente do nicho de mercado e aí ajudar-nos a fazer essa definição. Ok, pronto. Então vamos passar mais à frente. Definido o nicho de mercado e sabendo exatamente para qual é o tipo de mercado e os produtos que nós temos direcionados para esse nicho de mercado, a seguir aquilo que nós temos de fazer é ter uma plataforma. Eu vou escrevendo aqui, depois vou-vos dar isto uma plataforma de comunicação com esse nicho de mercado. Ok? Portanto, não só uma plataforma para que as pessoas vejam que produtos é que nós temos, mas sobretudo quando eu falo de plataforma de comunicação, falo em que uma das formas, e como o Miguel disse, é de atrair os clientes. Nós estamos ligados ao marketing de atração há muitos anos. Algumas das pessoas que são meus parceiros ajudaram a implementar um bocado o marketing de atração e a escola do marketing de atração vocacionada para este tipo de negócios em língua portuguesa. Hoje não me vou alongar muito acerca disso, mas quando as pessoas realmente não querem um burbequim, as pessoas querem, isso é uma frase muito já abatida para algumas pessoas, mas basicamente as pessoas não querem um burbequim, as pessoas querem fazer um furo, não é? E, portanto, se nós formos reconhecidos no mercado como os melhores ou os especialistas em fazermos furos, provavelmente essas pessoas, quando precisarem de um burbequim, e como sabem que nós somos especialistas em fazerem furos, vão-nos perguntar, já agora, qual é que tu achas que será o melhor burbequim a usar e a melhor broca para fazer um furo assim, ok? Obviamente estou a falar num sentido muito genérico, mas aquilo que eu quero dizer é que se der conteúdo a esse tal nicho de mercado e ajudar a resolver muitos dos problemas que eles têm, ou pelo menos
ao comunicar-se, ao fazer a comunicação com esse nicho de mercado, se você é uma pessoa que ao comunicar eles percebem que pelo menos você percebe os problemas desse nicho de mercado, dessa indústria, que você percebe os problemas, que passou inclusivamente por eles e que os sabe resolver, e de preferência até inclusivamente alguns deles você dizer de forma gratuita como resolver esses problemas, vai de certa forma ser mais simples e mais fácil essas pessoas começarem a seguir o seu trabalho, seguir os seus conteúdos e aumentar a confiança. Em qualquer negócio, em qualquer transação comercial, sem dúvida nenhuma, um aspecto importante é a confiança, não é? Eu já fui vendedor de informática, já vendi algumas outras coisas, mas normalmente dentro da área de sistemas e soluções informáticas, e eu sabia que quando fazia uma apresentação, quando explicava os produtos que eu tinha, e eu antes de começar a apresentação, eu começava sempre por perguntar as dificuldades que as pessoas tinham, e depois ao fazer a explicação eu dizia-lhe como é que ia resolver esses problemas. Fazia duas coisas. Primeiro, ele percebia que a minha solução era a ideal para ele porque resolvia os problemas dele, e segundo, a pessoa percebia que eu sabia o que é que estava a falar e a pessoa confiava em mim para fazer essa compra. E portanto a confiança, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante. Ora, quando nós temos uma relação com o nosso cliente, é uma coisa. Quando na internet nós não temos relação nenhuma com a pessoa, tudo vai dar ao mesmo, ou seja, temos que criar essa relação ao longo do tempo para que depois essa pessoa confie em nós e ache que sejamos a pessoa e o parceiro certo para informar. Então, isso é feito através de uma ferramenta que é uma plataforma, ok? Uma plataforma de comunicação. Essa plataforma de comunicação, hoje em dia existem várias formas de poder fazer isso, mas para mim, talvez a melhor forma, sem dúvida absolutamente nenhuma, é um blog. Ok? Hoje nós temos páginas de fãs no Facebook, que é uma excelente plataforma também para nós nos comunicarmos, mas todas essas plataformas nas redes sociais, para mim, nunca de maneira nenhuma substituem o blog. O blog é uma coisa que é nossa, e é como se fosse realmente o nosso quartel-general. É a partir dali que tudo flui, toda a comunicação flui. E por isso, no meu entender, o blog é uma peça-chave e fundamental de qualquer estratégia dentro do Internet Marketing. Okay? Concordam comigo que realmente o blog e o comunicar-nos e o darmos valor, a melhor forma, muita gente diz dar valor e depois as pessoas não ficam a perceber bem o que é dar valor. Dar valor basicamente é ensinar algo, ok? Quanto mais nós ensinarmos coisas à nossa lista, mais ela vai perceber que nós somos especialistas naquela área, mais elas nos reconhecem como um especialista e obviamente se nos reconhecem como um especialista, as coisas que nós vamos recomendar depois a essa lista, obviamente que é bem-vinda. Desculpem, isto hoje está... Então eu gostava que falassem um pouquinho sobre isso, sobre a plataforma de comunicação e sobre aquilo que o Miguel começou a falar, que foi do marketing de atração e da forma de dar valor ao nosso nicho de mercado. O que é que vocês acham? Posso falar eu? Ora, boa noite a todos, antes de mais. É verdade, Silvio, estavas a dizer, é uma grande verdade. O blog é uma excelente plataforma de comunicação. E eu lembro-me que há 7 anos atrás, quando eu comecei a blogar, tinha perguntado a um colega meu que era programador informático como é que eu havia de fazer para conseguir ganhar dinheiro na internet. E não percebia nada, mas nada mesmo de programação informática. E a primeira coisa que ele me disse foi: faz um blog. Mas eu não percebo nada de blogs, como é que eu vou fazer um blog? Na altura recorri a alguns serviços de blogging que havia e depressa me apercebi que era muito fácil ter um blog.
E depressa me apercebi que era uma plataforma, uma excelente plataforma para comunicar com as pessoas. Ou seja, como tu estavas a dizer, para dar conteúdo. Portanto, eu percebia algumas coisas de informática, na parte do hardware, e então o primeiro blog que eu criei foi de informática. E comecei a passar conteúdo sobre aquilo que eu sabia de informática. E com isso fui criando a minha audiência, ou seja, pessoas que gostavam de ir ao meu blog para ver o que é que eu publicava, porque dava-lhes jeito o conteúdo que eu lançava no blog. E aos poucos fui criando a minha legião de fãs, ou de visitantes, ou pessoas que me seguiam, seguidores. E depois constatei que, quando cheguei a Empower, que a plataforma da Empower ainda era muito mais fácil do que aquelas plataformas que eu tinha usado. Portanto, o conhecimento é necessário para montar um blog na Empower, é mínimo. Qualquer pessoa pode fazer. E qualquer pessoa pode utilizar aquela ferramenta, aquele blog, para criar conteúdo, para conseguir uma lista de seguidores. E com o passar dos anos fui-me apercebendo que as empresas, normalmente, antigamente tinham um site e não tinham um blog. E o blog começou a ficar na moda, portanto começaram muitas empresas a criar blogs e começaram a seguir blogueiros famosos, pessoas que já blogavam há muitos anos, começaram a segui-los, a ver como é que eles faziam e como é que conseguiam atrair tanta gente. E há aí uma coisa que tu também falaste que é muito importante, que é o marketing de atração. Portanto, não é só nós termos a plataforma, temos que aprender a comunicar com essas pessoas. E temos que aprender a comunicar de uma forma que elas sintam interesse em nos contactar. Sintam interesse em nos perguntar como é que nós fazemos, como é que nós ganhamos dinheiro e como é que conseguimos passar aquela mensagem para as outras pessoas. E a Empower nesse campo é fantástica, portanto nós aprendemos aqui a fazer um marketing de atração muito poderoso, conseguimos atrair centenas de pessoas todos os dias a querer mais informações e a querer saber como é que podem participar. Portanto, acho que sim, que a melhor ferramenta que hoje em dia se pode utilizar, a melhor plataforma, é um blog. Concordo plenamente contigo, Filipe. Ok, ótimo, fantástico. O Miguel também quer partilhar algum sentimento, porque às vezes o blog, eu falo por mim, no início, quando tentei instalar um blog, eu andei semanas, para não dizer meses e meses, a lutar a pôr plugin, tirar plugin, etc. E, portanto, apesar de ser simples, aquilo tornou-se uma coisa realmente bastante complexa. E eu andei ali a matar a cabeça durante muito tempo até ter um blog e os investimentos todos que eu fiz. Não foi uma tarefa realmente nada fácil no início. Miguel, queres partilhar a tua experiência? Sim, eu tive uma experiência um bocado diferente. Eu fui eu comecei, o meu primeiro blog foi precisamente o blog da Empower Network. Quando iniciei, já tive tudo pronto, já tinha, como se costuma dizer, já tinha a papinha toda feita, não é? E não me apercebi das vantagens de obter já um blog todo feito. Ao longo da minha experiência e de ver as vantagens que existem em obter um blog, em aspectos de nós podermos comunicar, tal como tu disseste, partilhar os nossos conhecimentos, as nossas visões, os nossos produtos ou mesmo aquilo que aprendemos, podemos publicar lá e atrair um grande número de seguidores que gostem daquilo que nós publicamos. Ao longo da minha experiência, eu tive ao contrário do Arthur, o Arthur começou por criar o blog e eu depois comecei a criar os meus próprios blogs, porque a minha evolução indica-me para esse caminho. Ok, agora quero começar a criar uns blogs, quero ver que é que eu tenho que fazer. E aí é que eu vi a diferença, porque tinha que comprar um domínio, tinha que comprar uma hospedagem, tinha que ver os melhores preços por causa de aspectos de hospedagens e por aí, e depois ainda tinha que fazer mais a instalação do WordPress e por essas coisas, não é? Mais os plugins, como o Silvio disse,
É assim, é uma coisa que eu aprendi a gostar, que eu não fazia ideia que este mundo é magnífico. O mundo da internet é assim uma coisa. Eu adoro, eu tenho uma enorme paixão por aquilo que faço hoje, porque é brutal. Não há teto, não temos. Tu tiveste o privilégio quando te inseriste neste mundo, partiste de uma ferramenta que nós utilizamos, não é? Que é o blog. Aliás, foi a primeira ferramenta que nós colocámos dentro da nossa plataforma, foi precisamente essa, a do blog, e como uma solução tipo chave na mão, e portanto tu não passaste por absolutamente nada disso, portanto foi a experiência inversa. O Miguel, o Nuno, desculpa, o Nuno é empresário há muitos anos, e ele utilizou algumas das coisas que nós estamos aqui a falar nas suas empresas, e Nuno, não foi fácil no início, não é? Não, eu sobretudo, eu vou partilhar e continuar a partilhar as experiências que o resto da malta aí está a fazer, que é o seguinte, no meu caso, foi simples, mas custou muito dinheiro, ou seja, é importante perceber isso, ou seja, para mim não foi nada simples porque eu não percebi nada daquilo. E o que acontece com isto, o que é que nós temos de fazer é contratar em outsourcing uma empresa que nos possa fazer isso. Aquilo que eu cheguei à conclusão, e essa experiência que eu deixo aqui é, a maior parte das pessoas, quando nós queremos fazer algo, percebemos nitidamente que é uma das coisas que vai dar uma mais-valia aos nossos negócios e não temos a competência para pôr em prática aquilo que é necessário para que nós possamos desenvolver o nosso negócio, e eu estou a falar neste caso para as empresas. Nem sabemos o que é que havemos pedir tão pouco, não é? E é que está o grande problema. Nós depois vimos mais ou menos umas coisas que andam por aí a fazer-se e tal, e queremos uma coisa parecida com aquilo. Mas, no meu caso específico, é quando se começa a falar do WordPress e instalar plugins e configurar. Foi realmente para esquecer. O que é que eu fiz? Contratei, obviamente, uma empresa especializada que me configurasse isso e pronto, custou-me muito dinheiro, efetivamente, à parte de que, hoje, com aquilo que eu sei, eu percebo que aquilo que eu paguei, muito ou pouco não interessa, para aquilo que eles me fizeram, resolveram-me em parte o problema, mas não conseguiu ter o alcance que eu hoje consigo com o conhecimento que adquirimos aqui, e porque temos um sistema muito simples, que eu, não percebendo nada disto, posso usar como qualquer pessoa, por exemplo, nos está a ouvir agora, e que não faz a mínima ideia o que é configurar um blog, ou o que é um plugin sequer, esse termo. Então, a minha experiência passou por aí. Nós, mesmo contratando, sai-nos muito caro, e o retorno que nós esperamos pode ser satisfatório na altura, como para mim foi, porque era ignorante na matéria. Porque aquilo que eu sei hoje, e aquilo que eu faço hoje, permite-me ver que o alcance que eu obtive, mesmo pagando a uma empresa especializada, foi reduzidíssimo do que aquele que eu poderia ter. E hoje, obviamente, com o conhecimento é fácil falar. Sem o conhecimento torna-se bastante mais difícil. Claro. O Miguel Borges fez durante muitos anos estruturações de empresas, e com certeza que, ao estruturar uma empresa, um dos cuidados a olhar para ela é ver que forma como é que ela está a comunicar com o mercado, com certeza. E provavelmente viste já muitas empresas gastarem muitos milhares valentes de euros nesse aspecto da comunicação, não, Miguel? Sem dúvida, muitos milhares, estamos a falar de muitos milhares mesmo. Então, quando são empresas de média dimensão, é impressionante. E há uma coisa, eu, por um lado, vou corroborar aquilo que o Nuno acabou de dizer. De facto, eu tenho acompanhado empresas a derreterem dinheiro, sem dúvida, mas é curioso, porque o facto de nós, e hoje falava nisso com um economista, o facto de nós irmos 3 em 3 meses aos Estados Unidos e estarmos de perto dos melhores do mundo do que é o marketing digital, permite-nos ver, quando chegamos cá, permite-nos ver que mesmo empresas que são especialistas nesta área e que vendem os serviços de informática aos seus clientes, ainda estão muito longe daquilo que é hoje em dia. E por isso, não só hoje se assiste a empresas a gastarem muito dinheiro, como principalmente a gastarem muito dinheiro
em sistemas que ainda estão muito atrasados em relação àquilo que nós hoje fazemos. E, portanto, queria deixar aqui este testemunho. É uma realidade e que eu espero, para bem dos empresários e gestores, que mude muito depressa. Miguel, se me permites, eu vou dar aí mais chega relativamente a isso, já agora, que é o seguinte, já depois de começarmos e de eu entrar neste mundo do internet marketing e entrar nos Lazy Millionaires e começar a aprender um pouco as coisas, como a minha vida, em termos pessoais, empresariais, não me permitia despender muito tempo, cheguei a tentar contratar alguns serviços em outsourcing para me fazerem aquilo que eu deveria de fazer e, portanto, empresas que são especializadas na área daquilo que é os blogs e a divulgação e o gerar tráfego, etc, etc. E, efetivamente, eu cheguei à conclusão do seguinte, são empresas que existem, que estão criadas, trabalham para os seus clientes e tudo mais. Não vou falar em nome de nenhuma, portanto, estou perfeitamente à vontade, mas a conclusão que eu chego, e é aquilo que o Miguel estava a dizer, efetivamente nós vamos aos Estados Unidos e quando estamos com os melhores dos melhores e como vemos como tudo o que se passa e como temos um sistema que nos permite tornar as coisas tão simples e fáceis, mas fora desse sistema a coisa complica-se bastante. E a experiência que eu tenho, só para dar esta chega, é eu contratei o serviço em outsourcing, tentei que gerassem tráfego, que me fizessem chegar contactos, que no fundo é aquilo que nós precisamos, é gerar contactos para as nossas listas, para comunicarmos com as pessoas, mantermos relação e depois fazermos as vendas. E o que é interessante é que eu, com empresas que trabalham, algumas delas, uma delas inclusive quase multinacional, pessoal, é incrível, porque afinal eu, que tinha começado há tão pouco tempo, utilizando o sistema que os Lazy Millionaires tinham e que a Empower Network nos permite, conseguia gerar muito mais tráfego e criar muito mais contactos num dia do que eles me faziam, por exemplo, em 15 dias. E isso revela uma coisa muito simples, é que efetivamente nós temos que adquirir as competências certas, mas sobretudo fazer parte de uma equipa que nos apoia claramente no desenvolvimento das nossas competências para nós podermos pôr em prática aquilo que realmente queremos atingir em termos de objetivos. E basicamente é muito importante que todos nós possamos desenvolver essas competências. Ok, obrigado, muito bem. Então vamos avançar para os outros aspectos. Aliás, o Nuno já começou a falar disso. Portanto, depois escolhemos o nicho de mercado, depois temos uma plataforma onde nós nos comunicamos. É realmente preciso termos o tal público, ok? O tal público-alvo. E tudo se resume, não é tudo se resume, mas grande parte do negócio se resume a nós juntarmos o máximo número de contactos dentro deste nicho de mercado que esteja realmente interessado naquilo que nós temos para oferecer. Então, a partir daqui, o nosso foco é gerar contactos. Okay? E para gerarmos contactos é preciso várias coisas. Uma delas é termos uma página ou o nosso blog ter algumas particularidades. Não vou estar agora a entrar em grandes nomes técnicos, mas basicamente temos uma página de captura de preferência, e também o nosso blog ter alguma forma de oferecer algo gratuito a essa pessoa para que ela que seja suficientemente aliciante para que ela deixe o e-mail e a partir dali nós podemos comunicar com ela. Então a página de captura é fundamental e, como o nome indica, a página de captura tem como objetivo capturar, ou seja, não é capturar, mas basicamente a pessoa de bom grado, de livre vontade e querendo colocar o e-mail dela para receber informação grátis nossa, ok? Então uma página de captura é fundamental. Outra coisa que é preciso é um autoresponder. O que é um autoresponder? Um autoresponder basicamente é um software que armazene todos estes contactos e que tenha a capacidade que nós, sempre que o entendamos, possamos enviar e-mails a essa lista, ok? Com todas as particularidades, desde opções para que a pessoa deixe de receber informação nossa e, portanto, nunca mais receba informação nossa, chama-se opt-out, ok? De preferência o autoresponder também ter
a funcionalidade de já ter uma série de e-mails pré-programados, os quantos nós quisermos, de maneira que a comunicação com a nossa lista seja de forma o mais automatizada possível. E sem dúvida nenhuma esta peça é fulcral, fundamental para toda a estratégia, desculpem, a estratégia de comunicação com a nossa lista. E portanto, aqui alguns conselhos que é, às vezes as pessoas acham que na internet tudo o que é grátis, existe tudo grátis, ok? E por vezes começam com serviços de autoresponder grátis e a primeira coisa que eu realmente recomendo às pessoas é o autoresponder, a sua lista é o seu bem mais precioso que tem. Quanto mais pessoas tiver na sua lista qualificadas, quanto mais você souber relacionar com essa lista, melhor. E, portanto, a lista é o bem mais precioso que você tem. E, portanto, não guarde o ouro, tipo, sei lá, numa barraca de pau, não é? Portanto, convém guardar o ouro num banco completamente seguro, não é? E com todas as proteções e mais algumas, não é? E, portanto, não se coíba de investir aquilo que for preciso. Existem os serviços que não são assim tão caros quanto isso. Normalmente estes serviços de autoresponder são baratos mensalmente e depois vão aumentando o valor conforme a quantidade de contactos. E por isso o autoresponder é uma coisa fundamental, fulcral, e sem isto realmente nada acontece. Talvez o Arthur tenha alguma experiência no passado de, por exemplo, fazer o seu negócio sem guardar contactos, não é? Ou sem se comunicar com eles por autoresponder, ou então escolher autoresponders baratos ou grátis e depois a coisa complica. Arthur. Ok, o Arthur não está, deve ter caído. Miguel, queres dizer alguma coisa? Sim, eu quero partilhar a minha experiência nesta parte das páginas de captura e do autoresponder. Foi uma parte que realmente me deixou muito entusiasmado e com uma ótima visão do meu futuro a partir do momento que eu reconheci esta parte. Eu quando iniciei este projeto, eu desenvolvia a Amway, era um empresário independente no network marketing e vendia produtos de lar, produtos dessa empresa multinível. E então um dos meus objetivos era o recrutamento e eu tinha muita dificuldade na fase inicial, correu bastante bem porque tinha um grande leque de contactos, mas rapidamente acabaram. E quando eles acabaram, eu procurei a solução e a solução apareceu precisamente aqui dentro, quando me foi apresentado que havia páginas de captura e havia os autoresponders onde iriam estar os meus contactos. E então, precisamente com aquilo que nós usamos aqui, as técnicas, os cursos e os sistemas de aprendizagem que nós temos, nós conseguimos captar as pessoas que estão interessadas, não é, naquilo que nós temos para vender ou para oferecer, ir registando na página de captura e aí sim ficar no autoresponder e receber constantemente, todos os dias, não é, a minha informação, sem que eu tenha que sair de casa, sem que eu tenha que pegar no telefone, e foi realmente esta parte que me fez expandir a minha mente e perceber que haveria a hipótese de eu fazer um negócio, mesmo o network marketing, seja aquilo que for, a partir de casa, utilizando estas duas ferramentas que são, como tu disseste, Silvio, o pilar mais importante que nós temos, que é a criação da lista. Então, uma das partes realmente muito importantes é nós sabermos escrever uma sequência de e-mails suficientemente forte, suficientemente apelativa, para que, e é essa sequência de e-mails que no fundo vai vender os nossos produtos e serviços, ok? Portanto, nós podemos fazer um misto entre e-mails que já estão pré-escritos, já estão feitos, ok? Que automaticamente o sistema vai enviando automaticamente, o autoresponder, e depois podemos
A isso nós chamamos broadcasts. Portanto, há a sequência de e-mails já feita, chamamos follow-ups. Há a sequência de e-mails que nós vamos mandando de vez em quando, esporadicamente, porque queremos comunicar algo para a nossa lista que tem a ver com timing, ou que hoje nos apetece comunicar alguma coisa, e portanto aí chamamos broadcast. E portanto é esta sequência de e-mails já pré-feita e aqueles que nós vamos fazendo que no fundo acabam por fazer o trabalho de comunicação entre o nosso blog e a nossa lista. Okay? Muitas vezes, por exemplo, nós escrevemos um artigo no nosso blog a ensinar algo para a nossa lista e depois fazemos com que as pessoas que estão todas na nossa lista, na nossa base de dados, possam logo automaticamente ler esse conteúdo, ok? Então escrevemos um post no nosso blog e depois vamos ao autoresponder, fazemos um pequeno e-mail, olha, hoje acabei de escrever um artigo acerca disto assim assim, será muito interessante, vai-te ensinar uma série de coisas, olha, toma lá o link e vai ver, ok? Portanto é uma forma super rápida esta dualidade entre o blog e a nossa lista é realmente super, super interessante. Então, nós não vamos esperar, já vamos falar disso, mas teremos de ter depois uma página de vendas dos nossos produtos ou dos nossos serviços. E eu normalmente recomendo que cada página de venda seja única e exclusivamente dedicada a vender um único produto, ok? E não, nós, por exemplo, se temos mais do que um produto ou serviço, podemos ter uma loja, podemos e devemos ter uma loja se isso é o interessante, mas quando nós mandamos a pessoa diretamente para uma página, está estatisticamente provado que se essa página falar única e exclusivamente aquele produto e se concentrar única e exclusivamente a dar-lhe uma opção à pessoa, as vendas são realmente muito mais eficazes. Então vou colocar aqui também, nós temos uma página ou páginas de venda para cada produto, ok? Essas páginas de venda normalmente podem ser um misto entre texto e vídeo, ok? Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o vídeo está provado que funciona muitíssimo e que o vídeo ajuda e tem uma eficácia muitíssimo maior em relação ao texto, mas uma boa página de venda pode ser um misto entre texto e vídeo, ok? Que você precisa. Então, eu estou aqui a escrever, eu estou aqui a escrever numa página, não estou para partilhar o ecrã, mas já agora vou partilhar para poderem ir vendo também. Ok? Screen share. Ok. Ok, só um segundo. Penso que estão a ver. Se alguém tiver alguma pergunta, eu pedi a um de vocês, por exemplo, ao Miguel Gouveia, ir vendo o que se passa no nosso chat, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, nós podemos responder, ok? Então, normalmente as pessoas nunca compram à primeira exposição, portanto, normalmente a pessoa, quando nós, por exemplo, fazemos uma publicidade, ela, por exemplo, ir diretamente à nossa página de captura e depois as pessoas vão recebendo a sequência de e-mails, mas normalmente depois da pessoa, portanto, depois da pessoa ir à página de captura, é-lhe apresentada normalmente a página de venda, ok? E normalmente à primeira exposição da pessoa a essa página de venda, só um pequeníssimo número de pessoas compra, ok? Uma pequeníssima percentagem. A esmagadora maioria das vendas vão ser feitas a posteriori com uma série de exposições, ok? Por isso, o facto de nós nos irmos comunicando com a lista, irmos dando valor e conteúdo à nossa lista, faz aumentar a tal confiança que as pessoas têm em nós, veem-nos como um especialista, ok? E acabam por comprar depois de X exposições, ok? Por isso é que é muito importante nós termos todos os contactos armazenados e quando fazemos publicidade, o nosso objetivo nunca é vender, ok? Penso que já tomaram nota. Vou passar novamente aqui, sem estarmos
a partilhar o ecrã, mas ok, penso que já estamos a ver outra vez o ecrã. Eu depois, mais tarde, me ponho outra vez. E portanto, quando nós fazemos publicidade, a nossa intenção primeira nunca é vendermos diretamente, mas sim capturarmos o e-mail da pessoa, porque sabemos que se nós capturarmos o máximo número de e-mails das pessoas, que depois com a exposição que nós vamos fazer, conjuntamente com a sequência de e-mails e o nosso blog, elas acabam por comprar, ok? E portanto isso é uma dica realmente muito, muito importante. Claro que temos que saber o que é que devemos escrever nesses e-mails, temos que saber como é que devemos fazer essas páginas de venda e, portanto, tudo isso são competências que um bom internet marketer tem que dominar, ok? Aí se chama-se copywriting, ok? E são tudo competências que a pessoa tem que dominar. Não sei se algum de vocês quer, ok? Depois dizer aqui alguma coisa, ok? De qualquer forma, depois da página de venda, aquilo que nós temos que ter depois é uma estrutura de suporte fundamental que nós na internet, e seja fora da internet, depois de fazermos um cliente, lhe demos todo o apoio e toda a estrutura. Então, basicamente, para sermos simplistas, outra coisa aqui muito importante, muito importante, funil de vendas. Ok? O que é o funil de vendas? Muitas pessoas, ao fazerem tudo isto, têm uma dificuldade extrema em ter realmente um funil de vendas bem feito, por forma a que a publicidade que façam seja facilmente rentabilizada e que não só seja rentabilizada, como possa escalar os níveis de publicidade a um ponto em que as coisas se tornem massivas e só assim realmente ganhamos dinheiro que se veja, ok? Eu hoje não vou falar muito do funil de vendas, aliás, como eu falei no início, eu não vou falar muito destas coisas. Nós depois vamos ter chamadas especificamente para cada um destes pontos, ok? Mas realmente o funil de vendas é uma coisa com que muita gente tem muita dificuldade, ou porque não tem produtos suficientes de vários valores para poder dar às pessoas e poder realmente rentabilizar a lista. Há aqui uma coisa que ainda falta aqui, portanto, eu há bocadinho falei nisso, mas basicamente na página de captura nós temos de ter uma oferta de algo suficientemente bom. Deixo o e-mail, ok? Para que a pessoa pode ser um relatório, pode ser um vídeo a ensinar qualquer coisa, pode ser um e-book, pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser uma ferramenta, qualquer coisa que seja grátis, que chame bastante a atenção da pessoa e que sirva e que ao mesmo tempo ensine alguma coisa a essa pessoa, ok? Não sei se me estou aqui assim a esquecer de algum ponto. Se tiver, por favor, corrijam-me. Teríamos muitíssimo a falar, mas basicamente é isto. E quando eu me apercebi de tudo isto, eu disse assim, minha Nossa Senhora. Eu que não percebo nada disto, já foi há muitos anos, estava munido de uma grande vontade, uma vontade férrea de fazer o internet marketing a minha profissão, porque percebi há muitos anos que seria sem dúvida nenhuma o futuro, que seria sem dúvida nenhuma uma excelente profissão, e como nós falámos na chamada anterior, quando falámos sobre a profissão de internet marketer, eu percebi
que era um tipo de negócio em que nós podíamos automatizar ao máximo tudo isto. Mas, para vos ser sincero, não foi um caminho absolutamente nada fácil. Não só lutei muito para aprender tudo isto, porque são muitas matérias para se aprender rapidamente, é preciso ter realmente uma grande força de vontade, mas com a agravante que no início eu não tinha absolutamente ninguém em língua portuguesa para me ensinar, absolutamente ninguém, foi há uns 15 anos atrás. Haviam algumas honrosas exceções, como por exemplo o Arthur. Penso que o Arthur já anda aqui há mais ou menos a esse tempo, não tenho a certeza, mas alguns blogueiros, muito poucos, muito poucas pessoas realmente estavam a tentar fazer alguma coisa em língua portuguesa. Tínhamos que aprender, o pouco que podíamos aprender era à distância e em língua inglesa, e realmente foi uma luta enorme para aprender. Investi muitíssimo dinheiro em cursos para aprender, vi muita coisa também grátis, mas normalmente aquilo que eu cheguei à conclusão é que realmente as coisas grátis normalmente eram reciclagem de conhecimento que outro reciclou de conhecimento de outra pessoa, e portanto uma das coisas que eu me apercebi cedo é que teria que investir dinheiro no meu conhecimento, teria que comprar cursos, e que normalmente os cursos pagos eram aqueles que me davam maior conhecimento. Obviamente não quer dizer que eu não aprendesse muita coisa também, de muita informação que ia saindo na internet. Obviamente também aprendi muita coisa grátis, mas foi um processo muito grande. E há uns, mais ou menos, 6 anos mais ou menos, eu decidi criar um sistema que era o Magnet System. E o Magnet System tinha realmente como função, como missão, tentar ensinar tudo aquilo que eu e outras pessoas fomos aprendendo, e para tornar que esse conhecimento e estas tarefas que eu acabei de falar, construir todas estas peças do puzzle da máquina, fossem o mais simples possível para toda a gente, e que todas as pessoas que decidissem entrar dentro desta profissão pudessem cada vez mais terem ferramentas já prontas ao seu dispor, e não só terem as ferramentas prontas, como a sua curva de aprendizagem fosse o menor possível. Não só a curva de aprendizagem fosse o menor possível, para quê? Para que a pessoa, pegando numa estrutura já feita, ela pudesse começar a produzir no mais curto espaço de tempo. E acreditem que não foi uma tarefa muito fácil de fazer, foram muitos anos de trabalho, e portanto então o Magnet System foi um bocado construído na base e no pensamento de faça você mesmo. Ou seja, nós damos a educação, damos o conhecimento, damos algumas ferramentas, mas acaba por você ter que fazer você mesmo. E depois chegamos à conclusão que mesmo assim a curva de aprendizado poderia ser muito mais encurtada, e foi aí que nós, há 2 anos mais ou menos, lançámos os Lazy Millionaires. Nos associámos a uma nova plataforma que se chama Empower Network, para que nós ainda pudéssemos conseguir reduzir muitíssimo mais a curva de aprendizagem, e conseguíssemos ter o máximo número de ferramentas completamente prontas para que as pessoas pudessem usar de uma forma muito mais fácil. Quando eu digo reduzir a curva de aprendizagem, eu não digo que a pessoa não tem que aprender nada. Não é isso, ok? Só que se nós tivermos as ferramentas o mais prontas possível, e a pessoa, em vez de usar esse tempo todo, como no início nós fazíamos, que era usar esse tempo todo para fazer uma página de captura, para escrever os seus e-mails, para configurar o blog, para instalar o blog, etc, todas essas coisas estarem completamente prontas, por forma que a energia de uma pessoa nova, que sem experiência nenhuma nesta área, ok, pudesse ser dedicada no mais curto espaço de tempo às coisas mais produtivas, que é o quê? Gerar contactos e convertê-los, ok? Então, basicamente aquilo que nós
conseguimos fazer foi tornar uma coisa complexa e a cada dia que passa, porque isto não é uma situação acabada, porquê? Porque todos os dias surgem novas formas melhores de fazer as coisas, todos os dias surgem novas técnicas e, portanto, aquilo que nós fizemos foi criar uma máquina por trás que atualizasse constantemente as coisas, que visse como do melhor e as últimas coisas que se fazem no mercado. Estamos sempre, constantemente, um grupo enorme de pessoas a atualizar as coisas, a passar essa informação às pessoas, de modo a que as pessoas se consigam concentrar naquilo que é mais produtivo e não se embaralharem, não se baralharem com toda esta tecnologia. E foi realmente uma coisa conseguida, e eu hoje olho para trás entre o que é hoje uma pessoa sem experiência nenhuma começar a adquirir conhecimentos e a começar a ter resultados com tudo isto que nós construímos, e sem nada é assim de uma diferença completamente abismal e é uma diferença brutal. E, portanto, aquilo que eu quero transmitir é que estas são peças importantes e sem elas você não pode passar se quer realmente ter sucesso dentro da área do Internet Marketing, ok? Estamos a falar das peças, vamos lá, estruturais, existem outras à volta, ok? Obviamente que aqui, por último, temos sempre que falar sobre a geração de contactos, ok? A própria publicidade em si, porque sem a geração de contactos, vou pôr aqui geração de contactos, nada, obviamente, acontece. Mas aquilo que eu quero dizer é que esta é realmente a nossa missão. A missão dos Lazy Millionaires e o facto de nós nos temos aliado à Empower Network como uma plataforma de nos fornecer as ferramentas e o conhecimento e o know-how, e portanto nós estamos ligados aos melhores dos melhores, era o que o Nuno há bocado estava a falar, lá fora do melhor do que se faz a nível de Internet Marketing. Tudo isso, tudo junto, é uma coisa que me orgulho muitíssimo, e com certeza qualquer pessoa que está aqui nesta sala hoje é um ativo participante disso. Portanto, isto não é uma máquina montada por uma pessoa, não é máquina sequer do Silvio Fortunato, está muito longe de ser uma máquina que tem um nome, ok? Tem um nome sim, que é Lazy Millionaires, mas esta máquina é todos os dias construída pelo facto de muitas pessoas saberem que querem ter esta profissão, adoram esta profissão e tudo aquilo que esta profissão lhe dá, mas como sabem que é muito difícil uma pessoa sozinha fazer tudo, se trabalharmos em conjunto, se trabalharmos em parceria, uns fazem umas coisas porque são bons numas coisas, outros fazem outras porque são bons noutras, mas todos juntos criamos uma máquina que todos realmente podem usar, que faz uma diferença brutal e absoluta, ok? Silvio, se não te importa, já agora queria apenas fazer mais chega aí. É assim, eu sinceramente, eu não tenho bem a noção da dificuldade que é criar isto tudo. E eu estou-vos a ser sincero porque realmente eu não passei por isso, então eu não tenho essa noção. A única coisa que eu tenho de certeza é que eu não conseguiria fazê-lo. Isso é certo. Eu hoje opero com as ferramentas, tenho páginas de captura, páginas de venda, tenho uma lista, tenho tudo isso, mas a dificuldade que o Silvio está a falar aqui de construir, eu pessoalmente não tenho sequer a noção. Aquilo que eu tenho a certeza é que eu não conseguia fazer. E tu que estás a ver agora aqui este hangout e que estás a pensar em entrar no mundo do Internet Marketing, muitas das vezes, ou então porque já recebeste mails, até a desafiar para que possas desenvolver o teu próprio negócio, trabalhando a partir de casa, utilizando a internet, é provável que estejas a dizer, não, isto não é para mim porque realmente eu não faço a mínima ideia. E aquilo que de certa forma nós temos aqui para te servir é uma plataforma realmente brutal do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, com muitos anos de desenvolvimento, conforme o Silvio estava a dizer, que eu não faço ideia realmente
aquilo que estou a fazer, mas também nem me interessa. Aquilo que me interessa, efetivamente, é usar as ferramentas e ter o proveito. E, portanto, penso que toda a malta que está aqui hoje na sala, tirando, se calhar, o Arthur, que já era um blogueiro experimentado, e o Miguel Gouveia com algumas experiências aqui ou ali, mas, pessoal, efetivamente, seria impossível eu hoje estar neste projeto, desenvolver esta atividade, se eu não tivesse o sistema que está perfeitamente desenvolvido. Eu costumo usar uma expressão que é à prova de estúpido mesmo, para que a pessoa possa realmente utilizar e ter resultados. Nuno, vou só acrescentar aqui uma coisa. Eu já tinha experiência e não tive assim muitas dificuldades. Mas eu sei que se não fosse através dos Lazy Millionaires e da plataforma que nós temos, iria demorar muito mais tempo. Porque o sistema está montado de tal maneira que nós conseguimos montar um negócio rapidamente. E por muito conhecimento técnico que nós temos, se nós fizermos as coisas sozinho, vamos demorar muito mais tempo a lá chegar. E há aqui uma coisa também muito importante, que é o Internet Marketing, hoje em dia, é para todas as empresas. É fundamental para quem tem um negócio. Porque a internet hoje em dia, quem está na internet tem um negócio e quem não está, não tem negócio. E nós vemos cada vez mais grandes empresas a usarem a internet, até mesmo as pequenas. Portanto, o Internet Marketing vai ser no futuro um departamento de qualquer empresa. E nós aqui estamos a formar pessoas capacitadas em trabalhar nesta área, Internet Marketing. Isso pode servir para uma profissão, para ti que estás a ver este vídeo e estás à procura de uma profissão, como pode servir para ti que estás a ver este vídeo e tens uma empresa e não sabes como é que há de arranjar clientes, ou não sabes como é que vais fazer o teu marketing, ou não sabes como é que te vais posicionar na internet. Portanto, eu acho que esta profissão é a profissão do futuro e cada vez vai haver mais empresas à procura de profissionais qualificados em Internet Marketing. Ok. Isto não serve só para a pessoa fazer o seu próprio emprego, tal e qual como tu disseste, mas também a pessoa fazer o seu próprio negócio, não é? É porque às vezes são coisas diferentes, não é? E realmente todos nós estamos aqui. Claro que o Nuno também usa estes conhecimentos depois para nas suas empresas tradicionais que ele tem na área ligada à construção, casas de madeira, etc, etc. O Miguel também, que tem outros negócios também, mas basicamente nós também encaramos esta profissão como um negócio, ou seja, nós montamos um negócio de Internet Marketing, ok? E é isso que você pode fazer também. Nós temos um comentário muito interessante na sala que a Sabrina diz: eu já tenho uma página de Facebook e um blog, só não tenho como arrumar anunciantes, ou seja, só não sabe fazer realmente publicidade. E é isso, ou seja, tudo isto só funciona quando nós temos estas peças todas. Nós podemos ter uma ou duas, mas depois não temos as outras afinadas e na realidade não nos serve absolutamente nada. Ou seja, tudo isto não serve absolutamente nada se nós não soubermos gerar centenas, para não dizer milhares e milhares de contactos interessados naquilo que nós temos para oferecer, ok? E por isso o facto de nós conseguirmos ter um sistema que tem tudo isto já pronto, inclusive temos um nicho de mercado, trabalhamos com um determinado nicho de mercado, temos páginas de captura específicas para esse nicho de mercado, temos sequências de e-mails já escritas, completamente prontas para esse nicho de mercado, páginas de vendas que nós sabemos que funcionam, que estão perfeitamente testadas, temos os rácios, sabemos os rácios de conversão, sabemos tudo isso, ok? Porque é aquilo que nós usamos no dia-a-dia, ou seja, claro que a pessoa pode aplicar estes conhecimentos, ou seja, aquilo que ela quiser, mas quando ela depois aprende esta profissão, usa as mesmas ferramentas que nós, a pessoa vai usar as mesmíssimas ferramentas sem tirar nem pôr, que eu uso diariamente, as ferramentas que eu faço para mim, pessoalmente, não há absolutamente nenhuma que eu não disponibilize para toda a organização dos Lazy Millionaires. Não há uma única técnica que eu faça, ou qualquer pessoa que está aqui faça, que não diga a seguir,
olha, eu tive estes resultados, estes e estes e estes são os meus números, estão aqui vídeos, estão aqui formação, estão aqui cursos, foi daqui que eu aprendi, e portanto nós dizemos passo a passo, o que a pessoa realmente tem que fazer. E portanto não só tudo isto é importante, como depois aqui um sistema passo a passo de aprendizagem. E uma coisa que para mim não existe, não é muito comum, ou não existe nada que seja parecido com aquilo que nós temos, que é uma coisa que eu durante anos adoraria ter, que era algo que me diga assim, agora faz isto, agora faz isto, agora faz isto. Em cada passo com vídeos tutoriais, com tudo, e ter a hipótese, ter o luxo de ter praticamente quase 24 horas um grupo de pessoas que sabe fazer exatamente isto e que se eu fizer uma pergunta, alguém me há de responder. É uma coisa que eu passei anos e anos e anos e anos e anos e anos a matar a cabeça, horas e horas a fio, a tentar descobrir as coisas por mim e não ter alguém que me pudesse, olha, mostra-me o teu ecrã que eu ajudo-te já e fica já feito. E evitar, se calhar, horas, volto a isso. E são tudo coisas que realmente as pessoas só dão valor se alguma vez tivessem passado sem ter isso, não é? Tal e qual como não estava a falar, ele é, com certeza que é um privilegiado, porque muitas das pessoas que estão nos Lazy Millionaires não se apercebem o que é. Alguns acham que é absolutamente normal, quando terem uma dúvida, acham que é absolutamente normal terem uma dúvida e ter alguém para responder. E às vezes, se não lhe respondem nos próximos 10 minutos, ficam impacientes, não é? Haviam de ter feito como eu fiz durante anos, que é não ter ninguém para perguntar, absolutamente ninguém. Ter uns fóruns, de vez em quando, lá uns fóruns, de vez em quando lá iam respondendo e tal, mas às vezes nunca em direto, porque depois às vezes a gente não sabe fazer bem as perguntas e eles também depois não sabem responder diretamente, não é? Então era... olha, por exemplo, Arthur, queres contar aí como é que tu te safavas? Quero. Portanto, eu, quando comecei a blogar, não percebia nada disto. E então havia aí alguns bloggers gurus que eu seguia, nomeadamente bloggers estrangeiros, porque ainda não havia bloggers portugueses à altura. E então eu ia lá ao blog deles e deixava lá um comentário. Quando tinha uma dúvida, deixava um comentário. Mas a maior parte das vezes nem sequer me respondiam. Qual Skype, qual partilha de ecrã, qual quê? Era comentários. E não tinha resposta, simplesmente. Ou então respondiam passado uma semana. Portanto, acho, como estavas a dizer, um luxo, mas um luxo muito luxuoso. Ter alguém sempre disponível, a qualquer hora do dia, para me ajudar, para fazer partilha de ecrã e para falar comigo naquele preciso momento. Para me tirar aquela dúvida naquele momento. Portanto, isso não existia há uns anos atrás e ainda bem que existe, graças aos Lazy Millionaires. Ok, então realmente não adianta de nada eu ter um blog todo XPTO, colocar lá conteúdo e depois não ter produtos para vender à minha lista, ok? E pessoal, a gente ganha dinheiro vendendo coisas, ok? E às vezes as pessoas confundem marketing de atração com marketing do ego, não é? Há pessoas que têm uns blogs espetaculares, têm montes de pessoas, de leitores no blog, pessoas que os adoram, cada vez que eles fazem uns artigos todos suspeitosos a explicar tudo, pá, têm carradas e carradas de comentários, pessoas a agradecerem muitíssimo tudo aquilo, não sei o quê, e depois vai saber ninguém ganha dinheiro, não é? E realmente, todo este trabalho é para nós ganharmos dinheiro. Ponto final, parágrafo, ok? A menos que queira ter um blog para dar o seu conhecimento gratuito, isso é um hobby, ok? Isso é um hobby e aqui não estamos a falar de hobbies, ok? Portanto, há montes de pessoas que blogam por hobby, por gosto, porque gostam, isso está tudo certo, ok? Portanto, não estamos a falar disso, estamos a falar de negócio, ok? Portanto, não estamos a falar de hobbies. E se estamos a falar de negócio, obviamente que nós temos de ter coisas para vender
à nossa lista. E por isso, muitas das vezes, os cursos que existem aí fora, de internet marketing, que são soltos, eu aprendo uma coisa deste, eu aprendo uma coisa daquela, etc. Normalmente o que acontece é que, ok, agora eu tenho este conhecimento, só que depois o que é que lhes vou vender? O que é que lhes vou vender à minha lista, ok? E portanto essa também foi outra das preocupações que nós tivemos, que é construir um sistema com tudo, absolutamente com tudo, desde as páginas de captura definidas para um determinado nicho de mercado, desde o ensinamento, os cursos para você aprender, como gerar contactos, como tudo, todos os aspectos que são necessários, uma equipa de suporte de pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que você, e você tem o ambiente, tem um ambiente criado para hoje você aprende uma coisa e aprende de outros, mas amanhã você está a ensinar outras pessoas e está a retribuir à comunidade aquilo que a comunidade lhe deu a si, ok? É uma coisa brutalmente incrível, ok? E, para além disso, nós temos os produtos, temos o funil de marketing com todos os produtos, com tudo, e, portanto, a pessoa hoje que não tenha absolutamente nada daquilo que eu acabei de falar, ou tenha algumas destas, ou tenha algumas destas peças e não tenha outras, portanto, aquilo que acaba por ter aqui é as peças todas do princípio ao fim, ok? Que a pessoa pode usar toda esta estrutura como um próprio negócio e tudo. E depois, com a continuação, ela pode usar esses conhecimentos para promover aquilo que ela quiser. Se quiser promover a própria plataforma da Empower Network e dos Lazy Millionaires, pode promover. Se quiser, além dela, de promover essa, pode promover outros produtos que tenha em mente, até criar os seus próprios produtos, infoprodutos ou produtos físicos, ou seja o que for, ok? Ou promover os produtos que você já tem em alguma empresa que tenha. E realmente, no fundo, aquilo que nós vendemos nem é bem formação. O que nós vendemos aqui é uma solução chave na mão, porque é muito mais do que formação, é muito mais do que know-how, é muito mais do que ferramentas, é muito mais do que suporte, é muito mais do que... É muito mais. É muito mais. Isto é uma escola de vida, é uma escola de desenvolvimento pessoal, é uma escola de mindset empresarial, é uma comunidade viva de pessoas que se ajudam uma entre elas. É difícil encontrar é difícil encontrar uma palavra ou uma frase para descrever aquilo que nós fazemos. Como é que vocês descrevem tudo aquilo que nós fazemos aqui dentro dos Lazy Millionaires? Olha, Silvio, eu pegando aí na deixa, eu acho que qualquer pessoa que tenha vontade de aprender e vontade de estar a par daquilo que é feito hoje, usando as tecnologias e usando todo o know-how que está disponível, o que nós temos aqui é como tu dizias, é tudo. Mas acima de tudo, para mim, é uma cultura de entreajuda. Uma cultura que somos vários visionários, não é? Vamos procurando fazer crescer as nossas visões e quase mês a mês, mas é uma cultura de entreajuda. Aquilo que nós fazemos é vender a capacidade de mudar, seja de mudar das empresas. Imagina que tens uma empresa, mudar a empresa de ter prejuízo para ter lucro. Eu hoje em dia falo com muitos empresários e são pouquíssimos, mas quando eu digo pouquíssimos, é pouquíssimos mesmo, menos do que 1 em 10, que não estão, são muito poucos os empresários que não estão cheios de dívidas. E muitas vezes nós vemos empresários que estão aparentemente bem e quando começas a aprofundar percebes que não estão de facto bem. E quando olhamos para as pessoas que têm empregos, por exemplo, de que não gostam, e que nós começamos a aprofundar
e a falar com aquelas pessoas que achamos que têm empregos de que gostam, quando se aprofunda chegamos à conclusão que não, que afinal não estão a fazer aquilo de que gostam. E queria deixar aqui, antes para não me alongar muito, queria deixar aqui uma palavra também para aqueles que não têm um emprego, não têm um trabalho, mas gostavam de ter. E é muito interessante porque, por um lado, nós aqui, a pessoa que não tem um trabalho e gostava de ter, pode encontrar o seu caminho para desenvolver o seu próprio projeto, para desenvolver uma carreira dentro do marketing digital. Mas também há outra coisa muito engraçada, muito interessante, que é quando a pessoa tem um determinado nível de competências, pode, através do blog, pode, através de todas as técnicas que nós usamos, espalhar por toda a internet o know-how que tem e dessa forma fazer marketing sobre si próprio. Da mesma maneira que uma empresa pode divulgar os seus produtos ou serviços para atrair os seus clientes, um profissional, mesmo que esteja desempregado, pode divulgar as suas competências para atrair a si empresas que sejam contratantes. Da mesma forma como um profissional pode divulgar as suas competências, expor as suas competências, falar daquilo que sabe, para aumentar o seu valor de mercado e, passado um tempo, ter várias empresas a quererem trabalhar consigo. Deixo aqui esta mensagem, de facto o que temos aqui permite expandir a visão daquilo que é o potencial do mundo da internet. Ok, obrigado Miguel. Portanto, neste momento já não estão a ver o meu ecrã, pois não? Ainda estamos a ver. Ainda estamos a ver. Estava a tentar tirar aqui o screen share. Silvio, posso só falar uma coisa? Sim, força. Então, eu acho que, sobretudo, nós temos soluções. Há muitas empresas e muitas pessoas que têm alguma dificuldade, seja ela como ter mais tempo, como ganhar mais dinheiro, como ter mais clientes, como aprender uma profissão. E nós temos a solução para todas essas situações. Portanto, no fundo, acho que o que nós oferecemos é soluções. E eu tenho falado com inúmeras pessoas em relação a isso. Todas elas têm uma dificuldade, todas elas têm um problema e todas elas procuram uma solução. E quando entram para este projeto, encontram a solução que procuram. É só isso. Artur, eu completando naquilo que o Artur está a dizer e de certa forma dando a continuidade àquilo que o Miguel disse, na prática nós damos as soluções às pessoas, mas naquilo que é a atividade que nós desenvolvemos e de certa forma ainda há bocado estamos a ver, é muito mais que formação, mas a formação tem um sentido bastante abrangente neste caso. Nós não é só formarmos as pessoas com capacidade técnica para desenvolverem o internet marketing ou saberem promover produtos. Damos a formação também para que as pessoas possam desenvolver do ponto de vista pessoal, crescer com um mindset completamente diferente daquilo que têm tido até hoje, desafiando as pessoas constantemente a quererem fazer coisas diferentes para conseguir, obviamente, também resultados diferentes. E o Miguel falou numa palavra extremamente importante, que é a cultura. Cultura que se gera aqui dentro do nosso grupo, a forma como as pessoas interagem umas com as outras, a disponibilidade que todos têm para ajudar todos, mesmo sendo concorrentes no mercado, que é uma coisa incrível. E eu acho que os Lazy Millionaires, o sistema todo que tem, e como o Silvio disse muito bem, é completo. Até os produtos têm para podermos oferecer ao mercado, sendo a vender, ou normalmente aquilo que nos acontece é que é o mercado que nos quer comprar. Mais do que propriamente nós até vendermos, é o mercado que nos vem comprar. E isso é que é extremamente interessante. Ou seja,
perceber que nós temos formas hoje de desenvolver, digamos, a atividade económica de uma forma completamente diferente daquilo que é habitual fazer-se. Antigamente, nós íamos atrás das pessoas para lhes vender fosse o que fosse. Hoje, poucas são as pessoas que se deixam levar por vendedores, digamos assim. Eu falo por mim e tu que estás a ver este vídeo com certeza é igual. Quando alguém nos tenta vender algo, nós recuamos, parece que nos afastamos mais. Hoje a informação corre a uma velocidade incrível e nós temos, sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida nenhuma, a capacidade de poder escolher onde é que nós vamos comprar. E nós vamos comprar aquilo que nós queremos comprar e não aquilo que nos querem vender. Portanto, nós hoje temos realmente uma forma de, através do marketing de atração, trazer as pessoas até nós para nos comprar aquilo que nós temos efetivamente para vender. Então, é a formação da forma mais abrangente. É formar as pessoas, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista de arriscar a fazer algo que até hoje ainda não tiveram coragem de fazer. Ótimo, ótimo. Mas quem é que quer definir mais aquilo que nós fazemos? Eu posso dizer, além de tudo que o Artur, o Miguel e o Nuno Rocha Peço imensa desculpa, não estou a conseguir tirar do ecrã as notas, ok? Não, e agora fixaste-me aí, pá, deixa ver se eu consigo sair. Estou a tentar, de alguma forma, tirar os slides e passarmos a mostrar-nos nós novamente, mas não está a ser fácil. Peço imensa desculpa. Mas vamos continuar, o que importa também é aquilo que nós falamos. Também estamos a acabar, ok? Força, Sim, Miguel. sim. Como o Artur e o Miguel e o Nuno Rocha disseram, além disso tudo, do potencial que podes encontrar aqui dentro, tu vais aprender uma coisa que eu aprendi e considerei isso para mim uma chave da minha vida, que é saberes aquilo que tu vales e saberes o que tu podes controlar a tua própria vida. Tu podes ser quem tu queres e não o que os outros querem. E aqui tu és livre de seres tu próprio e de poderes desenvolver aquilo que tu queres ser e para dar o teu melhor futuro à tua família. E isso é realmente algo muito importante que não existe no meio exterior, ou não quero estar a comparar com nada, mas o que eu sinto aqui dentro é que tu podes construir o império que tu quiseres para a tua vida, não tens que provar nada a ninguém. A única coisa que tens que provar é a ti. Tu és capaz, porque tu és capaz. Ok? Obrigado. Oi, Silvio? Acho que o Silvio está vou tentar. Acho que o Silvio saiu. Não. Estão-me a ouvir, pessoal? Sim, Miguel, estamos a ouvir. O Silvio deve estar com algumas dificuldades. Estamos mesmo a finalizar também este Hangout. Eu não sei se ele consegue entrar para fazer o resumo e apresentar. Ele agora pode fazer digamos, apresentar o seu próprio ecrã para fazermos exatamente para fazermos o resumo daquilo que falámos aqui. Silvio, estás por aí? Não, eu penso que estamos, Nuno, eu penso que estamos em condições de fechar o Hangout, porque já foi o essencial, já foi dito. Queres fechar tu, Nuno? Sim, posso apenas fazermos aqui um resumo. Se nesta situação a listagem está neste momento no ecrã, eu penso que estão a ver tudo tal e qual como eu, em que temos primeiro escolher um nicho de mercado, em segundo a plataforma de comunicação é efetivamente o blog, depois temos as páginas de captura, em quarto a oferta de algo suficientemente bom para que a pessoa deixe o e-mail, que é o lead magnet, em quinto o autoresponder, fundamental para nós depois colocarmos as nossas sequências de e-mails e enviarmos para as nossas listas, mantermos a relação com os nossos futuros clientes, digamos assim. Depois, em sétimo lugar, as páginas de venda. Em oitavo, estruturar a estrutura de suporte aos nossos clientes, que é fundamental servirmos bem. Em nono, o funil de vendas. Em décimo, geração de contactos. E décimo primeiro, sistema passo a passo em termos de aprendizagem.
Eu penso que isto resume aqui hoje e muito bem aquilo que se falou aqui, visto que tu que estás aí neste momento ainda a ver este hangout, agradecemos a atenção que tivestes para connosco. Faz única e exclusivamente o seguinte, tal como o Silvio, que não pode falar, mas está a escrever no ecrã, só tens efetivamente de começar. Alguns por perto tens aí um botão amarelo em que a pessoa que te convidou deve estar aí. Tu, se tiveres alguma dúvida, entra em contacto, registra-te, começa hoje. Não tenhas medo de dar o passo, porque a solução aparece. E além disso, tens um suporte inteiro, completo, aqui para te apoiar e para que tu te comeces a desenvolver, a adquirir novas competências, a formar-te a outros níveis, de maneira a que tu possas realmente também desenvolver a tua atividade. Efetivamente, registra-te hoje e fala com o teu mentor pessoal, tens os contactos dele seguramente aí nesta página onde estás a ver o Hangout, e da nossa parte, muito obrigado pela tua atenção, qualquer coisa estaremos por aqui muito próximo, qualquer coisa é só entrar em contacto com a pessoa que te convidou. Da minha parte, boa noite, pessoal, obrigado, boa noite a todos e até ao próximo vídeo. Pessoal, e aqui está aqui uma forma de acabar o Hangout diferente e original. Obrigado a todos, foi um espetáculo. Tchau, tchau. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado por assistir.